Glória a Deus, amados, podemos nos assentar. Lilo, hoje, sua homenagem, tem o lencinho, mas eu vou ser mais calmo, né? As últimas ministrações, até a água voou, né? Amém, irmãos. Irmãos, hoje é uma ministração de amor, uma ministração dos nossos exercícios, das nossas disciplinas. E uma delas que nos inquieta muito é a disciplina de servir. Como nós somos levados com muita facilidade a falar: eu te sirvo, Senhor. Estou aqui servindo, Senhor. Olha, eu sirvo a Deus. Você frequenta a comunidade Bethel Church? Sim, eu sirvo a Deus naquele local. Como é comum nós falarmos com a boca cheia da nossa servidão ao Senhor. Ela é real? Eu creio que é o mandamento que o Senhor determinou a todos nós. Eu creio. Nós estamos servindo da maneira como o Senhor assim deseja? Nós aqui, nesta igreja, nesta cidade, o povo escolhido por Deus, separado do mundo, para fazermos diferença no estado de São Paulo, no Brasil, em Porto Ferreira, estamos servindo de maneira genuína, da forma como o Senhor nos constitui? Porque a palavra do profeta Isaías é muito clara, é muito perfeita, é muito maravilhosa. Eu te formei dentro do ventre, para você ser o meu servo. Ou seja, está determinado, claro, preciso. Não há discussão que o Senhor, desde o ventre, nos forma para sermos servos. Mas nós estamos sendo servos. Na sexta-feira passada, e foi um encontro com o Espírito Santo maravilhoso, o Espírito Santo começou a falar, e nós vamos ver esta porção da palavra, daquele momento onde o Senhor Jesus, sabendo que dentre os 12 havia um traidor, sabendo tudo que ele ainda teria que passar, e a interpretação de domingo, meu Deus, acho que a igreja toda sentiu a dor do nosso Senhor Jesus naquela cruz. Tudo que foi construído em torno daquele momento para que nós tivéssemos nesse instante, com o véu se rasgando, esse livre acesso. Mas a palavra, ela revela que o Senhor, Ele se fez servo, Ele lavou todos os pés daqueles que estavam lá. Pedro, e sempre Pedro, né? Sempre Pedro: não, Senhor, a mim não, o Senhor não precisa lavar os meus pés. E o Senhor falou: você também. E depois dele ter feito aquilo, dele ter se comportado como um verdadeiro servo, ele vira para todos os demais e afirma: é assim que vocês precisam se comportar uns aos outros, lavar os pés de uns aos outros. E o Senhor, através do Espírito, me incomodou muito, dizendo que a igreja do Senhor, não só a nossa comunidade, os seus pés estão sujos. A nossa igreja está suja. Os nossos pés estão indignos de nós sentarmos à ceia do Senhor. Naquela época havia muita sujeira nas ruas, esgoto, podridão. Era um ato simbólico
de lavar os pés. Mas o que o Senhor ministrou sexta-feira é que nós precisamos urgentemente lavar os pés dos outros, para que nós possamos, quanto um corpo só, porque lá iria celebrar a unicidade do Senhor, o corpo do Senhor, o sangue do Senhor, para que aquilo se repetisse tantas e tantas vezes como se repetiu na ceia do Senhor no último domingo. O Senhor, Ele lava a todos, se vira e senta à mesa, no momento emblemático, sabendo que o que iria ainda acontecer com Ele. Eu creio que nós precisamos simbolizar esse ato de amor. E quando nós falamos de servidão, quando nós falamos de ser servos, se nós não tivermos conectados intimamente com Deus, através de um coração puro, através de um coração transformado, nós não seremos os verdadeiros servos, que foi determinado na escolha do Senhor, dentro do ventre de cada um. Se nós tivermos com os pés sujos, nós não seremos um time só, nós não seremos um corpo só, nós não seremos indivisíveis, nós não seremos uma unicidade só, nós estaremos suscetíveis ao que o mundo e ao modelo do mundo. Eu fiquei por quase 5 anos, num dos lugares mais perversos dessa nação, servindo a 2 ministros, e não eram ministros de Deus, eram ministros do mundo. Naquele local, o meu comportamento como ser humano mundano era de alguma forma agradar aqueles ministros. Havia disputa dentro do ministério para ver quem tinha um pouco mais de prestígio. Olha, o ministro te chamou para uma reunião. Olha, o ministro chamou para você falar no Congresso. Olha, o ministro chamou para você ir no Senado. Era uma disputa. O meu coração não estava inclinado a agradar o ministro da Justiça, ou o ministro do Turismo, ou a presidência da República. O meu coração estava para disputar um espaço de sobrevivência naquele meio. E assim como eu, todos. O mundo aí fora nos dá um modelo de serviço, de servidão, através do modelo único de hierarquia, de disciplina, de poder, de comando. Quem tem poder, quem tem comando, vai impor as ordens àqueles que não têm. Naquela época, era comum o servo, o mais baixo da uma casa, limpar, lavar os pés de alguém que chegava como convidado. E o Senhor Jesus, mais que ninguém sabia disso, mas Ele se equipara, Ele se amolda, Ele se comporta como servo. E a palavra é muito clara: vocês dizem que eu sou o Senhor, vocês dizem que eu sou, e eu sou aquele que sou. Só que eu estou mostrando para vocês que o maior, Ele precisa servir. Só que havia no Senhor Jesus uma postura, uma conectividade, uma intimidade com o trono de Deus. Ele fazia em amor. E essa forma de agir em amor, ela muda a nossa rotação, ela muda a nossa cadeia de controle, ela muda o nosso comando. E a partir do momento que nós começamos a servir em amor, da forma como o Senhor nos coloca, essa servidão, ela se torna muito mais fácil, muito mais leve, muito menos fariseus. Todos nós olhamos para a cruz.
A ministração de domingo nos reflete. Nós queremos a cruz tem poder, o sangue tem poder, a cruz nos liberta, a cruz nos edifica, a cruz nos dá acesso ao trono. Todos nós queremos a cruz. E quem quer a toalha que carregar a cruz representa, que o choro representa, que o sangue representa, que o suor representa? Nós precisamos levar a cruz de Jesus, mas nós estamos usando a cruz como um meio? Estamos pagando o preço para a toalha ser o nosso grande cetro? Porque olha o profeta, olha o cetro de justiça que ele tem, olha que cetro bonito, olha, ser servo, ser profeta, não é ostentar o cetro, é ostentar a enxada, é ostentar a toalha que enxuga o suor, que enxuga as lágrimas, que senta com uma irmã ou com o irmão que está passando por uma dificuldade e chora junto. E nós vamos ver várias formas de servir. Havia um jogador de futebol de nome Ricardo, mais conhecido como tal de Kaká. O Kaká, ele fez uma temporada no Milan maravilhosa, foi contratado a preço de ouro pelo Real Madrid. Uma temporada lastimável do Kaká. O jogo final da Champions, o Kaká perde o pênalti. O Kaká orava, o Kaká jejuava, o Kaká dava a volta em torno do Santiago Bernabéu, que é um dos maiores estádios do mundo, lá em Madrid, e nada acontecia. E o Kaká tinha sido eleito, o ano anterior, o melhor jogador do mundo. Ele virou para Deus e falou: Senhor, eu não sou digno de ter sido eleito o melhor jogador de futebol do mundo, olha só o que eu sou. Mas ele nunca se afastou das suas obrigações contratuais. Era o primeiro a chegar, era o último a sair, era o que mais treinava, é o que menos faltava. E depois de 2 anos, a diretoria do Real Madrid faz um evento e chama o Kaká para ser agraciado. Fala: mas eu? Por que eu? Olha a temporada que eu fiz, eu saí do time. Você foi aquele que trabalhou em silêncio, trabalhou humildemente, trabalhou para servir o clube, e nós achamos graça nisso. E o Kaká refletindo e falou: meu Deus, como é bom servir ao Senhor de forma silenciosa, como é bom servir ao Senhor sem que ninguém veja. Oh, AP, estou aqui, hein, AP. Posso ser sincero, o AP não vai falar isso, mas o AP está pouco se lixando com a forma de você querer se aparecer para o AP. Eu tenho certeza disso, conhecendo ele há 27 anos. Muita arrogância, muita soberba. Servir não é assim. E nós não estamos falando apenas de servir aqui dentro do ministério. Nós estamos falando de várias ações, condutas, práticas, que nós devemos servir lá fora, porque é lá que será o nosso testemunho de vida, é lá que nós faremos diferença. Aqui também servir, aqui também ser servo, mas não é apenas romper o portão, você deixa a condição de ser servo. Você é servo a todo momento, a todo instante, e é assim que é o teu testemunho. Mas quem está dirigindo você? Qual é a cadeia de comando? Quem está dando controle? É a história que eu falei do mundo, que eu vivi lá em Brasília, nos lugares mais perversos e corruptos? Ou é esta maneira que o Senhor exige de cada um de nós, porque Ele te formou para ser servo dEle. Servo dEle. Eu queria, senão eu vou estar só falando e não vou, é estudo da palavra, né? Que os irmãos abrissem em Efésios 6:6. O Diego pode
Efésios 6:6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Como nós temos que adorar o Senhor? Em espírito e em verdade, em todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Como a palavra do Senhor é precisa. Não é para vocês servirem como o mundo quer que vocês sirvam. É para você servir de todo o coração. E dentro disso, nós sempre vamos ter a carne militando contra o espírito. Aquela ato de servir fariseu é aquele que ele escolhe quem ele deseja servir. Olha, eu vou servir o Lilo, mas não vou servir a Glaucia. Olha, eu vou servir na segunda, mas não vou servir na terça. Ele serve pontualmente, esporadicamente, não tem continuidade. Ele seleta o que ele vai servir ou o que ele não vai servir. Ele faz acepção de pessoas. Ele arrebenta com a igreja. Ele arrebenta com a sua comunidade. Porque ele vai servindo. Olha, hoje eu não estou muito bem. Eu acho que hoje eu não vou fazer nada, não vou servir. O irmão veio chorar comigo, mas você quer saber, irmão? Vai plantar batata. Eu não quero nem te ouvir as tuas... Por que você não viu isso antes? Então, por fora é aquele servo, mas por dentro é aquele coração totalmente corrompido, coração de carne, arrogante, petulante, que os pés estão sujos, estão amarrados, não conseguem ter um ato de humildade, de gratidão, de vencer através de uma unidade maior. Não, eu vou escolher quem eu quero servir. Eu vou agir da forma como eu acho. Ele se move da forma como ele acha. A cadeia de comando não é o Senhor. Quem controla não é Deus. Ele vai agindo da forma como ele bem acha. De forma seletiva, individual. Isso arrebenta com a igreja. Nós estamos numa terça-feira falando de disciplinas, de exercícios, e algo que fragmenta, que fratura o seio da igreja, a estrutura, a raiz da igreja, é você servir amaldiçoando, é você servir com aparência, é você servir escolhendo, é você servir com pouca humildade, com arrogância, com prepotência. Por outro lado, a servidão que agrada a Deus é aquela que não tem dia e não tem hora. A servidão que agrada o Senhor é aquela que é feita de forma bondosa, que você não escolhe, porque aquele que quer servir de forma errada, ele às vezes escolhe algo tão grande para servir, titânico. Olha, como o cara é fera, olha que serviço difícil que ele está servindo, mas é tudo por aparência, porque às vezes são nas pequenas coisas, e aqui já foi ministrado tantas vezes, são as pequenas pedras, que arrebentam com as vidas do crente, do cristão, de um ministério, pequenas pedras que não são removidas, pequenas pedras onde as pessoas não têm paciência de ouvir. Existe um servir que é você agir para evitar que alguém fale mal de um irmão. Já viram esse serviço? Eu vou, irmã do céu, você não sabe. A irmã Mariazinha,
ela falou isso, 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 isso. Se você está servindo de maneira carnal, sem estar vinculado à palavra do Senhor de todo o coração, você fala, mas não é verdade? É isso mesmo? Eu até sei disso, 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 disso. E aquilo lá vai aumentando. Aquela difamação vai aumentando. Aquela calúnia vai aumentando. A honra da pessoa vai sendo jogada. Irmãos, eu e o AP sabemos o que já passamos ao longo dessas quase 3 décadas de caminhada. Misericórdia. Aonde eu já vivi, aonde eu já passei. E no meio da igreja. No meio da igreja. Ninguém poupa não. É pé mesmo. Já põe o pé no peito e já arrebenta com o irmão. Ou o irmão tem que estar no espírito mesmo para ele se sustentar. Porque senão ele não aguenta. Então existe um serviço, ser servo, para evitar que um outro irmão, ou que uma outra pessoa, não propale uma difamação. Começou a falar? Sai fora. Começou a falar, irmã, eu não quero saber, né, se é verdade, se é mentira. Vamos orar por aquela pessoa. Existe esse serviço, de você se colocar à disposição, para evitar que uma fofoca, que uma maldade, arrebente com uma igreja. Quantos e quantos ministérios eu já vi cair por conta disso? Quantos líderes, quantos pastores, quantos apóstolos sofreram tramas, porque não havia um servo. É um ato de servir para evitar que o mal se propale. Às vezes um irmão vai te pedir um favor tão simples, Beto. Você fala assim, irmão, é serviço pequeno para mim, né? Não dá não, irmão. Estou com outra atividade lá em casa, preciso levar arroz em tal lugar, tal, eu não vou não. E o ato de servir de pequenas coisas pode transformar a vida de um irmão. Se você está se movendo pela carne, você vai escolher, isso aqui não vai dar visibilidade, ninguém vai me ver. Porque a grande chave do serviço, gente, é que ninguém te veja. A grande chave é você trabalhar no silêncio, você servir no anonimato, que ninguém te veja servindo. Essa é a grande chave. Porque sabe quem vai estar te vendo? É o Senhor Jesus. A história do Kaká, a imprensa não via, a imprensa espanhola não via, a imprensa da Itália, ninguém via o Kaká fazer aquilo. Mas a diretoria viu, e principalmente o Senhor viu. E aquele homem de Deus, que jejuava, que buscava, que orava em torno do estádio, foi honrado. Foi honrado pelo Senhor. Abram em Hebreus 6:10. Hebreus. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O teu sacrifício, que não é sacrifício, porque o Senhor te separou. Você não é coisinha à toa não, gente. Oh meu Deus, vocês são servos escolhidos, ungidos pelo Senhor. Vocês não são pouca coisa não. E além disso, para cumprir o propósito que o Senhor tem estabelecido, Ele te dá de presente dons. Dom para aqui, dom para lá, dons espirituais. Porque o doce Espírito Santo se faz presente. A cruz levou o Senhor. A ressurreição nos dá o livre acesso. Mas além disso, Ele deixa o doce Espírito Santo aqui conosco. E Ele distribui dons
para que a gente possa cumprir o propósito que é servi-lo de todo o nosso coração. Não é difícil, meu Deus, não é difícil, é fácil. Ele nos forma, Ele nos conhece, Ele nos capacita, Ele conhece o ventre da nossa mãe, Ele nos escolhe para ser servos, Ele nos dá dons, Ele fala que nós precisamos servir de todo o coração, e além disso, Ele vai nos dar presente, porque em Hebreus 6,10 Ele fala, olha, eu estou vendo tudo, eu estou de olho em tudo, eu estou verificando tudo que vocês estão fazendo, nada está sendo oculto dos meus olhos. O Senhor não esconde a face dele, a face justa dele, daqueles que o buscam e o procuram de todo o coração. Tem vidas preciosas aqui visitando hoje, nessa terça-feira. O Senhor quer a vida de vocês, próxima, íntima. Ele quer transformar. Ele quer que você seja servo dele autêntico. Servir a Deus. Não servir a ministro da justiça, a ministro do turismo. Quem é eles? Caiu o governo tal, ministro cai. Caiu o governo tal, ministro cai. E quem derruba o Senhor? Quem derruba o Altíssimo? Quem derruba Jesus? Você serve a Jesus. Ninguém derruba o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. Ele está vivo, Ele está poderoso no nosso meio. Mas a nossa servidão não pode ser da maneira como muitos estão fazendo. Paulo compara a servidão à escravidão. É pesado. O escravo tem autonomia? Não. O escravo faz o que ele quer? Não. O escravo tem hora? Não. O escravo, ele pode escolher a quem ele, olha, o patrãozinho eu vou servir, ou a senhorinha, não, ele não tem. Mas essa escravidão que o Senhor coloca na boca de Paulo, é que ele se agrada em servir ao Senhor de todo o coração, porque ele cumpre a vontade do Pai. Não é uma servidão chula, não é uma escravidão chula. Às vezes nós seremos humilhados, seremos. Às vezes vão falar coisas que nós não devemos, às vezes nós vamos chorar, Só que se nós estivermos conectados, e o nosso centro de controle e comando é o alto céus, e não é a terra, pouco importa, porque você está fazendo tudo para Deus, você está servindo a Deus, você está se humilhando ao Senhor, a tua escravidão é para o Senhor, é para o mundo. Se nós olharmos ao mundo, nós não seremos servos. O mundo te exige um outro comportamento, hierarquia, regulação disso, contabilidade. Olha, eu trabalhei 10 horas, produzi X. Não, ser servo, você não está contando quantas horas de trabalho, você não está contando quantos momentos você deixou daquilo ou não, porque há um único reconhecimento que é dos altos céus, e na eternidade, e eu já falei isso algumas vezes, a história nossa não termina aqui, é uma passagem. E como está sendo a nossa passagem? Nós só queremos a cruz bonitinha? O meu Jesus morreu por mim lá na cruz, o sangue dele foi vertido na cruz do Calvário. Tem uma enxada aí para pegar na roça agora do Senhor. Tem um monte de gente aí, e agora? Tem uma toalhinha aí, se você quiser até enxugar, né, Lilo?
dá para enxugar, tá, a toalhinha está aí. Tem enxada, tem toalha, eu estou dando uma aguinha para você. Mas muitos não estão dispostos a isso. A servidão de qualquer jeito, a servidão de relaxo, ela não é recebida. Em Jeremias nós temos uma porção tão dura: maldito é o homem que me serve de qualquer jeito. O Senhor Jesus é bonzinho, Deus é bonzinho, mas vai mexer. Maldito! Se for para servir desse jeito, nem sirva. Nem sirva. Nós não podemos mais escolher o que nós queremos servir. Não há mais tempo. Nós precisamos servir de todos os momentos, em todo instante, a qualquer momento, a qualquer momento e a qualquer momento. Quantos chegam chorando e você às vezes não tem paciência? Isso é uma forma de servir. Senta aqui, vamos. Você está mais preocupado em dar uma resposta mágica, uma resposta para aquele problema, do que você escutar. Servir pela escuta. Ouvir aquela pessoa. Há uma outra forma de servir tão difícil: você se identificar com o outro. Mas por que ele está fazendo daquela forma? Mas por que ele está agindo daquela forma? Olha como é difícil você agir como se você fosse o outro. Você identificar com a dor do outro, identificar com o sofrimento do outro, identificar com o que ele está pensando, identificar por que ele está agindo. Você provavelmente vai entendê-lo de forma muito melhor. Servir por cortesia. Vai para alguns países aí, chega e já senta numa mesa, sem o garçom indicar, vê se alguém vai te atender. Nem por cortesia às vezes a gente serve. Tem irmão que às vezes precisa de um abrigo, ou não quer abrir um GC, porque a hospitalidade é difícil. Muitas vezes nós resistimos em abrir o nosso lar. Muitas vezes alguém de passagem, e eu creio que isso é muito comum na vida do AP e da apóstola, de pastores passarem, e a hospitalidade é: o meu lar está aqui. Servir com hospitalidade. Durma aqui, ceie com nós, faça essa refeição, sirva um café. Esses irmãos vão se abrir com vocês, vocês vão ganhar esses irmãos. Eles vão falar: olha, como aquele membro da igreja Betel serve em amor, serve em carinho, porque tem cortesia, porque tem hospitalidade, porque tem paciência em ouvir, porque vai trazer uma palavra depois de você ouvir a pessoa rasgar o coração dela. Quantas pessoas precisam do teu choro? O teu choro com ela é importante. Servir com choro, com lágrima, com lamento, porque você está se compadecendo da dor, da intimidade, do sofrimento dela. Essas disciplinas que nós estamos estudando, e cada um tem sido uma bênção. O Washington, o Haroldo, a pastora Natália, cada um tem trazido porções tão importantes para nós, que nós negligenciamos. O negligenciar é: deixa quieto, vai deixando para lá, vamos fazendo de qualquer jeito. E a obra do Senhor não é feita de qualquer jeito. Eu queria ler mais uma porção da palavra do Senhor, que está em Mateus, capítulo 20, de 25 a 28. Mateus 20,
Então Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha que forma de amor. Ele deu a vida por resgate de todos nós que estamos nesse lugar, nesta noite. Quer mais exemplo de servir? Imagine o que passava na mente do nosso Senhor, sabendo tudo que Ele passou naquele domingo, naquela decisão que Ele tinha que tomar. Mas Ele, em momento algum, se afastou do propósito dele de servir. Ele era Deus, o nosso Deus, o Deus poderoso que estava em terra, e serviu todos nós em amor. E nós vamos negligenciar esse amor? Nós teremos relapsos? Nós deixaremos as nossas botas sujas, a nossa sandália suja? Como nós estamos se apresentando perante a Deus? Como nós estamos olhando a face do Senhor? Qual é o serviço que nós estamos fazendo para Deus? E de que forma nós estamos fazendo? Servir não é um ato que apenas você faz num determinado momento, não é um ato que você vive num determinado dia, e depois você simplesmente se esquece. Servir é algo que precisa estar, mas de maneira muito forte, ardendo dentro do seu peito, ardendo dentro do seu coração, e que Ele te ligue ao alto, que Ele te ligue ao trono, porque aí você servirá de forma leve, com fluidez, com impacto, com ousadia, com autonomia. Nós temos servos e servas aqui, poderosos, bênçãos do Senhor, escolhidos por Deus, para fazer uma transformação nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Quantas vidas o pastor Max, a pastora Natália, quando eles se colocaram à disposição de servir a Deus, quantas vidas não foram impactadas, quantas vidas nós não podemos impactar. O servir não é apenas louvar, trabalhar na mídia, levar a palavra, ficar na recepção. Não, isso é importante. Orar aqui antes do culto é importante, tudo isso é importante, mas existe uma gama de serviços que são colocados à prova, que são colocados a cada momento para nos testar, como o AP falou. Será que nós seremos aprovados no grande dia? Será que o nosso serviço será reconhecido por nosso Deus? Será que nós estamos servindo Ele de todo o coração? Ou é um serviço como uma farsa de um fariseu? Nós prestaremos contas como servimos e se servimos. Não basta servir. Falar em servir é fácil. É como servimos. E de que maneira e quem está controlando o nosso servir? Somos servos autênticos, genuínos, transformados, impactados, com o coração livre, com o Espírito Santo nos afastando da carnalidade,
servindo no silêncio que ninguém reconhece. Como é gostoso servir quando ninguém reconhece, quando ninguém está vendo, porque nós temos a certeza que o único que está vendo é nosso Senhor Jesus. Que coisa mais linda! Você não precisa fazer fantasia, você não precisa fazer disputa de posição. Como essa palavra, e nós assim, Deus já proporcionou eu ir em tantos lugares, em nome de Jesus, mas eu fico assim, antes de colocar a palavra para fora, que o Espírito Santo possa realmente usar os lábios de cada preletor, de cada um que está aqui, porque é muita responsabilidade, porque você está tentando servir a Deus de forma autêntica, genuína, e que o servir suba como um aroma doce, suave, maravilhoso aos olhos do Pai e ao coração do Pai. Irmãos, fiquemos de pé. Que nós possamos nessa noite, cada um dos irmãos, fecharem os olhos, quem entender que precisam se ajoelhar, mas que nós possamos fazer uma oração de limpeza dos nossos pés, das nossas sandálias, para que a gente possa servir o Senhor de forma genuína, autêntica, para que a gente possa, de alguma forma, nos unir em um corpo só, de maneira indivisível, para que todos unidos nós servamos a Deus, e sejamos dignos de ceiar e compartilhar com Ele tudo que Ele nos deixou. Senhor Jesus, ó Pai, a Tua palavra foi entregue, foi ministrada, Senhor. Nós não somos absolutamente nada, Deus. Nós precisamos, ó Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua compaixão, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa nos ensinar, ó Pai, através do Seu doce Espírito Santo, que aqui ficou, ó Pai, a cada manhã, através de sonhos, ó Pai, a cada deitar, que o doce Espírito Santo vai nos inquietando ao longo do dia, da noite, ó Pai, para que mude, ó Pai, esquadrinhe o nosso coração, que possamos ter um coração obediente, ó Pai, um coração íntegro, Senhor, que possamos, ó Pai, Te servir, da maneira como o Senhor espera, da maneira como o Senhor criou, da maneira como o Senhor formou, Senhor. Nós não queremos ser servos fariseus, nós não queremos viver numa fantasia, Senhor. Nós seremos cobrados um dia, ó Pai, é uma justa cobrança, Senhor. Nós queremos fazer, ó Pai, de maneira genuína, que nós possamos ser escravos, Senhor. Ó Pai, que o nosso eu, ó Pai, seja cada vez mais distante, ó Pai, e que o Senhor possa abundar nas nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos ser servos e servas genuínas, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade dessa noite, e Te louvamos em nome de Jesus. Amém.